Deus abençoe sua vida. Estamos lendo mais 3 capítulos de 1 Crônicas. Essa primeira parte do livro de 1 Crônicas, essa parte de descendência. Muitos não gostam. Pastor, é só nomes, 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 nomes. Não, é muito mais do que nomes. São histórias registradas e mostra a veracidade da palavra de Deus. Vamos para o capítulo 7? Capítulo 7, a Bíblia está nos mostrando os descendentes de Efraim, Manassés e Benjamim. Então começa com o capítulo 7. Capítulo 7 começa falando primeiro sobre os descendentes de Isacar. Se você tiver tempo, você pode pegar essa descendência aqui, esses nomes, e comparar com o momento que Jacó, lá em Gênesis, finalzinho de Gênesis, ele chama cada um dos filhos e ele abençoa cada um dos filhos. Talvez você olhe aqui e vê tantos nomes de líderes e você pensa assim, meu Deus, onde tudo começou? Tudo começou lá em Gênesis, quando Jacó chama cada um dos filhos e abençoa cada um dos filhos. O tempo se passou e essa palavra, essa bênção, está se cumprindo. Você vai ver que, mais ou menos, 400 anos depois de Jacó ter abençoado seus filhos, Moisés, como líder da nação, abençoa cada uma das tribos. E ali com Moisés, essas tribos já tinham crescido muito. E aqui nós vamos ver a Bíblia falando dos descendentes de Isacar, descendentes de Benjamim, os descendentes de Naftali, os descendentes de Manassés, os descendentes de Efraim, os descendentes de Asser, filhos de Jacó. Deus cumpriu a promessa que ele fez a Abraão. Deus diz, eu multiplicarei a sua descendência. Então você não está vendo só nomes, você está vendo a promessa de Deus. Um dia feita a Abraão, a Isaac e a Jacó se cumprindo. É um registro para mostrar para mim e para você que Deus cumpre aquilo que ele promete. Deus chamou Abraão, Deus chamou Sara, eles eram estéreos, mas nasce um filho, Isaac, o filho da promessa. E todos nós estamos vendo aqui são descendentes de Abraão e de Isaac. Ou seja, a promessa que Deus fez, eu vou multiplicar a sua descendência. O que você está lendo não são só nomes, mas o cumprimento de uma promessa. Eu quero, nesse tempo, declarar sobre a sua vida. Você também verá o cumprimento de cada palavra, cada promessa que Deus fez a você. Vamos para o capítulo 8? Porque o capítulo 8... vamos voltar um pouquinho no 7. Porque aqui fala dos descendentes, né? Desses descendentes. E esses descendentes, eles vão travar, irmãos, muitas batalhas. Muitas batalhas. Como eu e você travamos em nossa vida. Mas, apesar das batalhas deles, a vitória sempre veio quando eles estavam com o Senhor. E isso não é diferente de mim e de você. Né? Então nós vamos ver que Deus vai conduzir eles em vitória todas as vezes. Que Deus nos conduz em vitória quando nós estamos aliançados e caminhando com Ele. Capítulo 8, ele fala dos descendentes de Benjamim, e aí ele vai falar dos descendentes de Benjamim. Primeiro, vamos aqui nos descendentes de Benjamim. Então ele diz assim, Benjamim gerou Belá, seu filho mais velho, e aí ele vai falar dos descendentes de Benjamim, todos os descendentes de Benjamim, e aí nós temos que entender aqui no verso 39. Estes foram os filhos de Ezeque, seu irmão, Ulão, mais velho, Jeú, o segundo, Eli, Felete, o terceiro. Os filhos de Ulão eram soldados valentes e bons flecheiros. Tiveram muitos filhos e netos, eram 150 ao todo. Todos estes foram descendentes de Benjamim. Descendentes de Benjamim. Então nós estamos aqui vendo os descendentes de Benjamim. Então capítulo 8, eles falam dos descendentes de Benjamim. E aí o verso de número 33, Ner gerou Quis, que gerou Saul, Saul gerou Jonatas, Malquias, Abinadab e Esbaal. E o filho de Jonata foi Meribe-Baal, que gerou Mica. O que nós vemos aqui? Saul, que foi escolhido para ser o primeiro rei de Israel. Sai aqui da tribo de Benjamim. Então é um registro que nos mostra pontos que nós já vimos com tanta clareza,
como foi o chamado de Saul e o reinado de Saul. Vamos para o capítulo 9? O capítulo 9, ele vai registrar a genealogia dos exilados, daqueles que foram levados para a Babilônia. Quando Israel cai, o templo é destruído e eles são levados. Então esse capítulo registra, né, exilados que vão retornar do cativeiro. Aqui, ó, todos os israelitas foram alistados nas genealogias dos registros históricos dos reis de Israel. Por sua infidelidade, o povo de Judá foi levado prisioneiro para a Babilônia. Verso 1 do capítulo 9. Por sua infidelidade. Não é que tinha que acontecer. Por sua infidelidade. Porque talvez você possa estar trilhando um caminho de infidelidade e quando as coisas acontecem, isso tinha que acontecer. Não. Aconteceu por causa do pecado, aconteceu por causa da infidelidade, aconteceu por causa da rebeldia. Né? E aí, ó, os primeiros a voltarem às suas propriedades, às suas cidades, foram algumas pessoas do povo. Alguns sacerdotes, levitas e servidores do templo. Então nós vamos falar do momento do retorno deles, com mais detalhes. Os profetas profetizaram, quem liderou esse momento do retorno, mas aqui já tem um registro histórico da genealogia dos nomes daqueles que voltaram para Jerusalém após o cativeiro. Então aqui destaca-se a importância dos levitas e dos porteiros no serviço do templo. Porque quando eles voltam, os muros são reconstruídos, depois dos muros o templo é reconstruído. Então não adiantava reconstruir uma estrutura e não ter quem servisse nessas estruturas. Então aqui no capítulo 9, nós vamos ver esses levitas que vão servir nesse novo templo. Então é muito lindo. E aí o capítulo 9 termina com a genealogia de Saul. Giel, pai de Gibeon, morava em Gibeon. O nome de sua mulher era Maaca, e o de seu filho mais velho, Abdon. Depois nasceram Uzu, Quis, Baal, Né, Nadab, Gedó, Aiô, Zacarias e Micote. Micote gerou Simeia, eles também moravam perto de seus parentes em Jerusalém. Né, gerou Quis, Quis gerou Saul. Então aqui já está abrindo uns detalhes sobre Saul. Por que sobre Saul? Porque ele é o primeiro rei. E aí amanhã nós vamos ver o capítulo 10, que vai falar do suicídio de Saul, da morte de Saul. Então aqui agora a Bíblia, ela termina, ela fecha essa parte aqui no 1 Crônicas da genealogia, ela vai começar a trazer alguns detalhes de algo que nós já lemos, só que aqui, como registros históricos, é a mesma coisa sendo falada com detalhes, como detalhes aqui da morte de Saul. Nós vimos sobre a morte de Saul, Davi vai receber a notícia, Davi vai chorar pela morte de Saul, mas agora nós vamos ver amanhã os detalhes de como isso aconteceu. Então, fique comigo, nós vamos avançar mais 3 livros da Bíblia amanhã, se Deus permitir. Eu quero abençoar você. Você venceu a primeira parte, 1 Crônicas, esse tanto de nome, genealogia, muitos desistem, mas você não desistiu, porque você está firme no propósito de ler a Bíblia toda em um ano. Deus abençoe a sua vida.